A inflação não é o aumento de preços, mas a injeção de dinheiro novo no mercado. Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Ler é Preciso. Eu me chamo José Lopes. Hoje eu falarei sobre o livro do austríaco Ludwig van Mises. É um autor que eu gosto muito, já li bastante livros. Aliás, li alguns livros desse autor e já estava com um tempinho que eu não lia nada dele. Resolvi fazer essa leitura do livro sobre dinheiro e inflação. Esse livro ele é uma transcrição de algumas palestras proferidas por Mises na década de 60 na Fundação para a Educação Econômica dos Estados Unidos. Mises tinha uma secretária chamada Bettina Bien Greaves, que ela transcrevia as suas palestras. E depois de algum tempo, ela reuniu na forma de um livro. Ela separou aquelas palestras mais interessantes e fez alguns livros com essas palestras. E esse livro especificamente, como o próprio nome já sugere, vai falar principalmente sobre inflação. Inflação que era um terror dos brasileiros até a década de 80, ali metade da década de 90. Nós temos ainda inflação, todo o país tem, mas essa inflação que nós temos hoje de 5, 6, 7% ao ano, em nada se compara com as inflações de 40% ao mês, por exemplo, na década de 80. Eu era criança, mas eu lembro sim sobre como era terrível para o trabalhador. Meu pai, por exemplo, sofria muito com essa questão da inflação. Mas Mises ele vai começar nesse livro com uma palestra falando sobre a economia como cooperação humana. Ele vai defender que o mercado não é a criação do Estado, mas uma criação da própria sociedade humana, que coopera, os indivíduos cooperam uns com os outros. O mercado ele surge quando eu quero trocar algo que eu tenho em sobra, quero trocar algo com outra pessoa. Essa pessoa tem aquilo que eu quero e eu tenho o que ela quer. Quando há essa troca, aí começa-se o mercado. E a moeda, ela surge da necessidade de se ter um meio para se trocar essas mercadorias. Porque muitas vezes, imaginemos aqui uma feira em eras passadas. Uma pessoa ia com couro e ela queria lã. Quando chega nessa feira, onde os mercadores se reuniam, essa pessoa que levou couro para essa feira não encontra o que ela quer, que é lã. Para que ela não retorne para o seu local de morada, e as viagens eram longas, os meios de transportes praticamente não existiam, para que ela não retornasse com aquele couro, criou-se então um meio, uma moeda, que no caso foi o ouro. O ouro, então, ele serviu como uma moeda de troca, um meio de troca. Com esse ouro, ele poderia, em outra ocasião, conseguir a lã. No entanto, o Estado ele entra aí na jogada e ele começa a interferir na produção da moeda, do ouro. Como o ouro, o Estado não vai poder criar esse ouro e para extrair é muito complicado, é oneroso, o que é que o Estado começou a fazer para que ele pudesse ter mais dinheiro para custear suas dívidas? Ele começou a diminuir o peso das moedas. No entanto, o valor da moeda continuava, mas ele diminuía o peso, ou seja, necessitava de menos ouro para fabricar aquela moeda. Ou misturava o ouro com outros metais menos preciosos, para também poder aumentar a quantidade de dinheiro no mercado. Então nós temos aí a inflação do ouro. No entanto, com a invenção da imprensa por Gutenberg, se tornou mais fácil para o Estado injetar mais dinheiro no mercado. Porque com a imprensa, tanto faz, no caso brasileiro, imprimir uma moeda, um papel moeda de R$2 ou de R$200. O custo para se fabricar esse papel moeda é o mesmo. E esse é o problema. O Estado, ele injeta dinheiro porque muitas vezes ele não tem coragem, porque é uma medida impopular, de taxar a população com mais impostos. Porque há duas maneiras que o Estado pode arrecadar dinheiro para poder custear. Quando ele quer aumentar os seus gastos, e muitas vezes aumentar os gastos em véspera de eleição. Ou ele aumenta os impostos, e aí vai ser impopular,
ou então ele injeta, ele usa da máquina da Casa da Moeda para imprimir mais dinheiro. E alguém pode pensar, aí não é bom? Tinha candidatos aí, parece que estavam defendendo isso na última eleição. E não seria bom imprimir mais dinheiro? Bem, quando se imprime mais dinheiro, aquele primeiro grupo de pessoas que recebe essa nova quantidade de dinheiro, esse dinheiro novo, ela se beneficia no primeiro momento. No entanto, à medida que o dinheiro vai se espalhando pela sociedade, pelo mercado, essa quantidade extra de dinheiro faz com que as pessoas com mais dinheiro na mão, elas acabem indo às compras. Elas vão comprar mais. Ao comprar mais, nós temos aí um aumento da procura. Bem, se você aumenta, isso é base da economia, se você aumenta a procura por qualquer bens de serviço ou produtos, você aumenta a procura e a demanda ela continua a mesma, porque esse é o problema. É um dinheiro novo que foi injetado na economia, mas a quantidade de produtos continuou a mesma, a demanda continuou a mesma. Então, se você aumenta a procura, aumenta a quantidade de dinheiro, a tendência é que os preços subam. Aí vem o governo, todo isento na história, dizendo que é um absurdo os empresários aumentarem os valores, os preços de seus produtos. E a sociedade, muitas vezes, por falta de conhecimento, acaba concordando com o governo. O governo vem então e tabela. Eu lembro da antiga SUNAB, que era um órgão de fiscalização do governo, década de 80 principalmente, que tabelava os preços, proibiam os preços, proibiu os empresários, os fornecedores de aumentarem os preços. Quando na realidade a culpa da inflação é do próprio Estado, que injetou essa quantidade enorme de dinheiro para custear os seus gastos, muitas vezes gastos de forma errada. Então tabela-se, taxa-se os valores, os preços, os empresários estão proibidos então de aumentar os seus preços. O que acontece? Eles param de produzir, porque não compensa mais, tem muito dinheiro no mercado e eles não conseguem, esse dinheiro é muita quantidade, no entanto não tem o valor que tinha antes, o poder de compra diminui drasticamente. Então o empresário, o produtor, ele acaba diminuindo ou então deixando de fabricar ou produzir o seu produto. Temos então a escassez. E Ludwig Mises ele vai mostrar vários exemplos, principalmente na Alemanha, no início do século XX, onde a inflação foi tão grande que temos exemplos de alemães com carros de mão cheios de cédulas, de marcos, que era a moeda da Alemanha na época, e que não valia praticamente nada. Isso é inflação. É o aumento da quantidade de dinheiro. Inflação não é aumento dos preços. A inflação é o aumento da quantidade de dinheiro injetado no mercado, sem uma contrapartida, sem também o aumento da oferta. O aumento dos preços é uma consequência. Então esse livro ele é bem esclarecedor nesse ponto. Muita gente entende que a inflação ocorre por causa da ganância dos empresários. Os empresários, de maneira gananciosa, aumentam os preços. Mas é interessante entendermos o porquê desse aumento, o mecanismo que está por trás. E na maioria das vezes a culpa realmente é do Estado, que imprime dinheiro para poder pagar as suas contas. Tá? Então o livro vai falar sobre outras questões, sobre juros, sobre liquidez de bancos e também a parte bem histórica, sobre alguns exemplos de inflação em outros países. Ele não cita aqui o Brasil, mas eu fiz 40 anos agora há pouco, eu ainda peguei ali o finalzinho da era da inflação galopante brasileira, e eu lembro bem que eu tinha uma caixinha no meu cofre, uma caixinha de papelão com dezenas de cédulas. Muitas cédulas, centenas até. 500 cruzeiros, 1000 cruzeiros e não valia nada. Talvez se juntasse aquilo tudo, o valor de compra poderia ser equivalente a R$ 5 hoje. Ou seja, nada. Então não importa a quantidade de dinheiro, o que importa é o poder de compra. Então quando nós vemos o Brasil agora fazendo uma cédula de R$ 200, isso mostra que o poder de compra caiu, a inflação corroeu muito do poder de compra do brasileiro. Uma cédula de R$ 200. Nós não temos mais cédula de R$ 1, por exemplo. Tá? Então quando isso vai acontecendo, a gente vê que a inflação ela está corroendo esse poder de compra. Os sindicatos, por exemplo, Mises faz uma crítica que é os sindicatos, muitas vezes pedem aumento de 10, 15, 20%, mas o importante não é só o aumento do dinheiro.
O importante é o poder de compra, é isso que Mises bate sempre. Não adianta ter muito dinheiro nas mãos das pessoas se o poder de compra diminui. É muito melhor você ter menos dinheiro e o poder de compra se manter. Ok? Eu lembro também da década de 80, o salário mínimo ele era reajustado mensalmente, porque a inflação era tão alta que todo mês havia um novo salário mínimo. E mesmo assim a vida do trabalhador não melhorava. Porque, repito, seguindo Mises, não importa a quantidade de dinheiro, o que importa é o poder de compra. E essas são algumas lições que Mises vai trazer aqui no seu livro. Esse livro ele é publicado pela editora Vide Editorial. É um livro curtinho, dá para ler rapidamente, 120 páginas, mas é um livro de uma didática excelente, até porque são palestras, né, transcritas. Temos que dar também um mérito para a secretária de Mises, que conseguiu escolher ali as melhores palestras e dar uma organizada para que se tornasse nesse bom livro. Então, sobre dinheiro e inflação, lembre-se, inflação não é o aumento dos preços, e sim o aumento de dinheiro novo no mercado. O aumento dos preços é apenas uma consequência, ok? Então agradeço a você que ficou até aqui assistindo esse vídeo. Se tiver gostado, peço que se inscreva no canal, dê um like no vídeo. Aguardo você nos próximos vídeos. Até lá e vamos ler porque ler é preciso.